Eu sou Silvane Vec, professora de ciências, e hoje iremos fazer um terrário. Você sabe o que é um terrário? Vem comigo. Terrário é um mini ambiente, como se fosse um ecossistema pequeno. Para fazer, nós vamos precisar de um recipiente transparente. Eu vou usar esse, mas você também pode usar uma garrafa PET transparente. Vamos precisar de areia, de terra adubada, de pedrinhas, plantinhas, fita adesiva e água. Primeiro, vamos lavar com sabão o recipiente. É muito importante que ele esteja bem limpinho para evitar que o crescimento de bactérias e fungos que podem atrapalhar o equilíbrio depois desse ecossistema. E vamos começar com as pedrinhas. Colocar no fundo uma camada de pedra. Essas pedras são importantes para fazer a drenagem da água. Depois da pedra, vamos colocar a areia. Agora eu vou colocar um pouquinho de carvão triturado, só para não dar cheiro no terrário, mas não é uma coisa assim fundamental. Se você não tiver em casa, não precisa colocar. Mas eu vou colocar aqui só para preservar mais tempo. Olha. Com o tempo, a água pode fazer com que fungos façam com que as raízes, né, da planta soltem um tipo de um gás. Aí fica um cheiro meio desagradável. E aí esse carvão ajuda a não ficar esse cheiro. Ó, bem pouquinho, uma camadinha, ó. E agora nós vamos colocar a terra adubada. Essa é em maior quantidade. Ó, essa terra que eu peguei tá cheia de folhas secas, ó. E vamos colocar nossa plantinha. Um pouquinho mais de terra. Vamos colocar água. Vou colocar um pouco de água aqui. Vamos cobrir e colocar a fita em volta. Nosso terrário está pronto. Agora eu vou fazer uma proposta para você. Você vai pegar um bloco de notas, pode ser seu caderno de ciências mesmo, e você vai anotar, vou colocar a data de hoje, que é o dia que nós estamos fazendo nosso terrário, com a seguinte indagação: o que será que vai acontecer com o terrário no decorrer do tempo? Certo? Anotar no caderno, colocando a data, todas as observações que você fizer, que você olhar, que você conseguir identificar. E depois de algumas semanas, tentar ver e concluir qual foi aquela ideia que você tinha inicialmente, que você conseguiu comprovar nesse experimento, que você conseguiu observar. Aí você pode compartilhar isso com seus colegas ou até mesmo com o seu professor de ciências. Como eu falei anteriormente, um terrário é um pequeno ecossistema. Mas e o que é um ecossistema? Ecossistema é um conjunto formado pelos fatores bióticos, que são os seres vivos que habitam num determinado local
e os fatores abióticos que vão influenciar esses seres vivos. Mas o que fatores abióticos são esses? O que são fatores abióticos? No nosso terrário, nós colocamos as plantinhas como seres vivos. A água, a terra, as pedrinhas que nós colocamos no terrário, nós chamamos de fatores abióticos e eles possibilitam a vida dos seres vivos. Observe a figura aqui comigo. Na figura A, está sendo representada todos os seres vivos que podem compor um ecossistema. Na figura B, nós temos as condições do ambiente que vão possibilitar a vida dos seres vivos. Então, está o ar, a água, a temperatura, a luz. São os fatores abióticos. Os ecossistemas, eles podem ser terrestres ou aquáticos. Observa a figura. Os organismos se adaptam às condições ambientais e às mudanças desses fatores bióticos e abióticos. Os organismos que vivem nos ambientes terrestres são adaptados a esse ambiente. E os organismos que são da água são adaptados também ao ambiente aquático. Então, nós podemos concluir que em um ecossistema existe uma interação desses fatores bióticos, que são os seres vivos, e dos fatores abióticos, que são as condições que influenciam esses seres vivos. Essas condições, elas são muito importantes. Podemos citar a luz, o calor, a água, o solo. A diversidade dos seres vivos está intimamente ligada à disponibilidade de alimento, temperatura e água. Esses fatores abióticos, eles influenciam na sobrevivência e no desenvolvimento desses seres vivos. Observe a figura. Todos os locais da Terra recebem a luz solar e o calor, porém não recebem na mesma intensidade. Observem comigo que as regiões próximas à linha do Equador recebem mais calor. Então, os seres precisam estar adaptados a ambientes mais quentes. Então, a temperatura é um dos principais fatores que afeta o desenvolvimento dos organismos. Agora, veja comigo esse mapa mental. Ecossistema, fatores bióticos, fatores abióticos. Eles estão interagindo. Os fatores bióticos são as plantas, os animais e os micro-organismos. Os fatores abióticos, luz, temperatura, solo, nutrientes, ar e água. Existe uma interação entre todos esses elementos e também uma interdependência. Bom, estamos chegando no final da nossa aula e eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês cuidem do terrário, que vocês compartilhem as descobertas e também façam as atividades do seu material carioca. Um grande beijo. Até a próxima aula.